Oi, gente, continuando, agora é a nossa segunda aula. Então, na aula anterior, eu falei para vocês lerem o texto A Infância, de Graciliano Ramos, e conversei um pouquinho sobre ele, que trata-se de um conto de memória, que vai falar da memória de infância, de como que era a infância de um personagem criado pelo autor Graciliano Ramos, quiçá ele mesmo, né, enquanto criança. Esse texto que vocês leram é um fragmento. O que é um fragmento? Fragmento é um pedaço de um texto. Então, há muito ainda antes dele, né? Mas esse pedacinho já vai ser o suficiente para a gente entender o que é esse gênero textual, o que é esse texto, o que é esse conto de memória. Leram e entenderam, certo? Vocês entenderam que se trata de alguém enquanto criança. Vai falar de um lugar que essa criança viveu, de algumas sensações dessa criança quando ele tinha 3 a 5 anos. E dessas pessoas que conviviam com ele ali nessa época, né? Que ele estava em um lugar com pessoas ali próximo, perto de um armazém. Essas pessoas adultas, né? De família ali perto dele. E, logicamente, ele começou a conviver ali nesse lugar que era assombrado e ele estava recebendo, vamos dizer assim, almas, né? Uma certa noite essas almas vieram e ele começa a contar toda a sensação que ele tinha nessa escuridão, dessas figuras luminosas que vinham até ele. Vai falar do medo que ele tinha, dessa experiência que ele teve, que ele vivia em uma prisão, que ele vai falar de alguns meninos também, vai falar de um dia, de um inverno, de um beco, vai falar que mais? De um sapo, né? Essa figura do sapo ele vai aparecer bem já no finalzinho, de ser monstruoso, que ele vai morder, enfim. Essa experiência dele, né? Só que assim, de modo geral, esse texto vai falar de uma época de pós-escravidão. Então, é uma memória do Graciliano Ramos, quando ele era criança, que ele viveu em uma época bem dolorosa. Era um momento pós-escravidão. Ele estava bem deprimido, ele estava tendo alucinações. Então, assim, é um conteúdo que vocês vão entender quando vocês estiverem um pouco maiores lá no ensino médio, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que é um texto feito por alguém adulto, escreveu coisas enquanto criança, entende? Como se fossem fatos muito importantes para a vida dele, tá? E aí, para essa aula, o que a prof pediu para vocês? O que vocês vão fazer? Vocês vão copiar e vão responder de acordo com o nosso cronograma, né? Copiar e responder os exercícios referentes a esse texto. Quais são esses exercícios? O exercício número 1, número 2, número 3 e número 4. Ou eles estão aparecendo aqui, tá? A número 5 não precisa copiar não, eu não pedi, ó. Tá? Ó, 1, 2, 3 e 4, tá? Vocês vão copiar e vão responder no caderninho de vocês. Pode copiar a caneta e responder a lápis, tá? Então, obviamente, para começar a aula, vocês precisam ter em mãos o livro didático, tá? Então, a pergunta número 1. Quais sensações a leitura do início do texto lhe causou? A de que a criança viu almas ou não viu? Por que você acha que o narrador conseguiu causar esse efeito em você? Então, o narrador, ele conseguiu causar um efeito em você. Que efeito é esse? Você acreditou?
se essa criança viu ou não viu essas almas? Aí você vai responder com as suas palavras, tá? A número 2. Quais sensações e sentimentos você atribuiria ao narrador em relação à família e ao espaço em que vivia quando pequenino? E aí você vai pensar em relação à família. A família acreditou que viu ou não viu essas almas? O narrador conseguiu atingir isso para a família? O narrador é o próprio menino, tá? O espaço ajudou, o espaço em que a narração estava acontecendo, o espaço contribui. O espaço que eu digo é o lugar onde a história era narrada. O espaço era assombroso, assombrado. Como que era? Ele ajudou, ele contribuiu para que essa história de fato atingisse essa sensação, fosse de fato concretizada no leitor. Quando você leu, você imaginou esse lugar? Então, essa sensação que você sentiu, o narrador ajudou? E aí? A número 3. Que outras falas, além da do narrador, são lembradas por ele no texto? Né? Que outras falas? Tá? Número 4. E que outros textos são citados? Outros textos que eu digo, quais são outros tipos de textos que são colocados aqui? Como, por exemplo, essa cantiga mesmo do Sapo Cururu que é mostrado aqui, ó. É um tipo de texto, né? Colocado dentro desse texto que a gente está trabalhando, né? Então, que outros tipos de textos são citados? Cantigas, tá? Respostas bem curtas, tá? E só, tá? Então, são questões bem simples, vocês vão responder em 2, 3 linhas, são todas respostas pessoais, vocês vão responder, vão tirar foto do caderninho de vocês e vão entregar para a prof lá no privado, tá bom? A nossa aula é essa, bem curtinha, então terminando de responder, já envia para mim, tá? Por favor. Beijo, gente, até a próxima aula.